Meu nome é Lucas Breguês e eu vou apresentar sobre o exame do aparelho cardiovascular. Então, de acordo com a semiotécnica adequada, o examinador fica sempre à direita do paciente e o paciente ele está com o tórax desnudo, inicialmente sentado, e a gente leva ele para a posição em decúbito como se encontra agora. O exame cardiovascular é dividido em inspeção, palpação e ausculta. Antigamente existia a percussão, mas agora ela não tem mais muita utilidade. Na inspeção, a gente pode analisar o quê? Primeiramente, o formato do tórax, manchas, lesões, abaulamentos e retrações também no tórax. E a gente já pode ir observando tanto os pulsos centrais e periféricos, quanto os focos da ausculta e o ictus cordis também. Então, ainda na inspeção, com o paciente em decúbito, a gente pode posicionar ele em 45 graus, para, além de analisar as lesões e manchas, abaulamentos no tórax, a gente pode analisar a veia jugular externa, procurando uma possível turgência jugular, onde em 45 graus a gente vai analisar o ângulo de Louis, onde a gente pode fazer uma compressão hepática, que aumenta o retorno venoso na veia jugular, e analisar a altura dela em relação ao tórax, onde se tiver maior do que 3 ou 4 centímetros, pode evidenciar uma turgência jugular. Passando para a parte da palpação, a gente vai palpar exatamente esses componentes. No caso, a gente pode começar palpando os pulsos centrais, que seria o pulso carotídeo e o pulso femoral. Também tem o pulso da aorta abdominal, que é um pouco mais complicado de sentir. Então, o pulso carotídeo, abaixo do ângulo da mandíbula, e o pulso femoral, que a gente encontra aqui. Licença aqui, só dar uma baixadinha aqui. Pega como base a crista ilíaca anterosuperior e vai em direção ao pubis aqui no ligamento inguinal, e a gente pega aqui o pulso femoral. Isso. Nos pulsos periféricos a gente tem o pulso temporal, mais ou menos aqui. O pulso braquial se encontra um pouco medialmente embaixo do músculo do bíceps. O pulso radial. O pulso tibial posterior. E o pulso pedioso. Exatamente aqui. E o pulso poplíteo, né? Também. A perna sempre 90 graus. É importante sempre, ao medir os pulsos, a gente analisar dos dois lados, para analisar sempre a frequência, a amplitude, a presença, a simetria, e comparando os dois lados, né? Para ver se eles são simétricos. Junto com a palpação dos pulsos, a gente pode palpar também o ictus cordis, que se localiza no homem coincidente com o foco da ausculta, o foco mitral, que se localiza no quarto, quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular à esquerda, mais ou menos aqui. A gente palpa primeiro com a palma da mão, e depois com a polpa dos dedos. Na parte da ausculta, a gente vai auscultar nos focos do paciente para encontrar, talvez, possíveis sopros, cliques ou estalidos, né? A gente sempre busca ouvir os batimentos cardíacos normais, que seriam as 2 bulhas, e no caso, se tiver a terceira bulha pode ser patológica ou fisiológica, e pode também ter uma 4ª bulha, que é sempre patológica. E os sopros, a gente pode também identificar se o sopro é diastólico ou sistólico, e se ele é agudo ou crônico também. Então, a gente pode fazer a ausculta aqui
nos focos. Os focos da ausculta seriam o primeiro foco, o foco aórtico, no segundo espaço intercostal, na borda external à direita. Importante ressaltar que sempre a ausculta do paciente é importante sentir o pulso, para ver se tem assimetria. O segundo foco é o foco tricúspide, o foco pulmonar, que se encontra no segundo espaço intercostal também, na borda external, só que à esquerda. O terceiro foco que a gente geralmente analisa seria o foco tricúspide, que se encontra no quarto ou quinto espaço intercostal, na borda external à esquerda. E o outro espaço intercostal, o outro foco da ausculta, seria o foco mitral, que eu falei anteriormente, onde se localiza o ictus cordis, no quarto e quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular à esquerda também, onde no homem geralmente coincide com o mamilo, né? E a gente também tem o último foco da ausculta, que se localiza no terceiro espaço intercostal, na borda external à esquerda, que seria o foco aórtico acessório. Então é isso. Paciente ritmo cardiorrespiratório normal, em 2 tempos, sem sopros e sem demais complicações. No exame cardiovascular, a gente pode, caso desconfie e tenha alguma suspeita, a gente pode pedir que o paciente realize algumas manobras para que talvez evidencie e realize melhor o diagnóstico, como por exemplo a manobra de hand grip. Todas essas manobras que eu vou falar, elas são geralmente, se eu estou procurando algum sopro, ela pode ou evidenciar mais esse sopro ou retrair um pouco mais ele, para a gente ter a maior evidência. Então, ao mesmo tempo que o paciente faz a manobra, a gente pode auscultar. No caso da manobra de hand grip, ele vai fazer uma força contrária nas mãos para analisar o batimento cardíaco dele. Pode realizar. A próxima manobra é a manobra de Valsalva, que seria o quê? O paciente assoprar a mão, também para talvez evidenciar um sopro que esteja um pouco restringido. No caso, o paciente leva a mão até a boca e assopra profundamente. E aí eu faço a ausculta dele. E a última manobra, a de Ribeiro Carvalho, onde o paciente faz uma inspiração profunda, também talvez evidenciando o sopro. Então é isso.